E aí, gremistas, mais um vídeo do canal Sítio Gremista. Estamos aí. Perdemos hoje para Chapecoense dentro da arena. Um jogo até, de certa forma, que eu tenho até uma visão bem ampla desse jogo aí. Mas primeiro vamos com o nosso patrocinador, Casa do Tarô, que fica em Caxias do Sul, 054, código de área 981 454517. Casa do Tarô patrocina Sítio Gremista. Pois é, minha gente, o Corinthians ganha, o Grêmio perde para Chapecoense e, de certa forma, o Grêmio está com um certo azar, na minha opinião, porque hoje esse time do Grêmio, na minha opinião, jogou bem. Terminou o primeiro tempo pressionando, criando chances muito superior ao time da Chapecoense, que de certa forma passou até da virilidade, né? Foi muito violento. E o Grêmio segura a batata quente também, porque o Grêmio também sabe rebater o nhenhenhê, né, minha gente? Mas o lance é que toma um gol no segundo tempo muito cedo e aí aquela retranca absurda, o time inteiro na frente da intermediária, e ficou difícil, né? E até serve de alerta, porque o Botafogo, agora no jogo do feriado aí, nesse segundo jogo das quartas de final, eu parei que eu vou pegar um cigarro. Só um minutinho. Eu tô vindo com um frio. Mas como eu ia dizendo, nesse jogo com o Botafogo realmente é um time que Botafogo é um time que pode jogar, realmente vai jogar num estilo desse, até porque o 0x0 lhe serve. Então fica um alerta pelo que aconteceu hoje no jogo. Mas volto a dizer, o Grêmio ficou com 0 pontos, o Corinthians ganhou, né? E essa é, como é que eu posso dizer, o que fica de negativo desse jogo, a derrota. Nós temos plenas condições de brigar por esse campeonato, e o Grêmio, de certa forma, com essa história de poupar jogadores, eu vejo muito torcedor criticar, mas assim o Grêmio deu um certo azar. O Grêmio jogou bem, teve movimentação, jogou com um time misto, só que toma aquele gol absurdo, e eu vou dizer um dos fatores de tomar esse gol absurdo, porque o futebol pune. O futebol, às vezes, ele é cirúrgico, e foi exatamente num setor onde o Grêmio, as peças de reposições também poderiam ser melhores, né? A gente sabe que a zaga de hoje não tinha saída de bola, os volantes do Grêmio não vêm aqui embaixo para poder ter a saída de bola como o Michael faz. Michel teve muito bem, Arthur, craque de futebol, né? Então, do jogo de hoje, podemos falar das individualidades. Jael Cruel, para mim, foi uma grande surpresa. Entende do riscado. Inclusive, me lembra um jogador que eu não vi jogar, mas de certa forma vi, porque converso com várias pessoas, vamos dizer assim, idosas, pessoas, né, com gente mais antiga e quando tu vê um senhor de 70, outro de 80, de 70 e alguma coisa, dizer a mesma coisa do jogador, porque aquilo é real. E eu de certa forma digo que vi jogar. Já procurei na internet, ver fotos, e ele me lembra muito Juarez o Tanque. Não estou querendo fazer comparação nenhuma, mas o que eu quero dizer é que Jael Cruel entende do riscado, minha gente. Na função que ele está, na função que ele desempenha, a proposta de jogo, o tipo de jogador que ele é, o momento que ele foi acionado, ele cumpriu exatamente a função, foi superior e soberano, até nas divididas de bola. É um jogador que, se for acionado, acho que mete gol, minha gente. Então, assim, Jael Cruel foi uma grande surpresa. Patrick,
que jogador! O Grêmio é um exemplo de Flamengo, que bota logo a meninada a jogar, deveria começar a fazer isso. Méritos do Renato, que coloque mais esse menino, que logo até numa dessas possa ser titular. Luan está sendo, quando o Luan for vendido, ou fazer uma alternância, né? Porque que jogador, que ímpeto daquele guri, né? Então, grande Arroio esperava mais dele, né? Mas assim, então é isso. Do jogo de hoje a gente tem que tirar essas individualidades, porque no resto foi realmente negativo. O Grêmio parece abdicar do Campeonato Brasileiro, horas realmente, assim, vamos dizer, conscientes, né? Com dolo, né? E horas realmente, assim, por uma maré de azar, por Urucubaca Mandinha, né? Porque hoje eu até estava pensando no primeiro tempo, o Grêmio realmente jogando encaixado com aquele futebol tradicional dele, né? Até eu acho que assim, para ter um camisa 9, o Grêmio precisa acionar mais, cruzar mais, aperfeiçoar os cruzamentos. Mas como é um time que hoje toca mais a bola, não quer desperdiçar a bola com cruzamentos. Mas um cara como Jael Cruel ou Barrios precisam ser acionados. E volto a dizer, gostei do Jael. Acho que pode ser mais veloz daqui para frente, quando se pegar a ritmo de jogo, continuar nos 3 que estiver no grupo. Mas gostei, um cara que, na minha opinião, logo vai definir os jogos aí. Gostei do jogador. Então, que sirva de alerta. Porque temos esse jogo com o Botafogo. Não tem nada a ganho. Fizemos. Inclusive eu queria dizer, nesse último vídeo aí, eu começo falando em 1-1, foi 0-0. Eu me confundi aí, deu um nhê mental aí, mas realmente foi 0-0 o jogo. Eu peço desculpa que eu comecei falando meio mal, me expressei, falei mas o placar errado aí, me confundi, né? Até porque isso aqui, eu volto a dizer, é um canal de um torcedor, eu não sou obrigado a. Mas ratei aí, dei uma piruagem nele, mas não ia fazer um vídeo de novo, tagarelando tudo de novo. Entende? Mas é isso aí, foi 0-0 o jogo, me confundi. Mas então é isso, minha gente, que fica de alerta. Fico triste porque o Grêmio deveria encarar esse brasileiro, né? Principalmente hoje que o Corinthians ganhou. E eu atribuo a derrota pela falha da defesa, a defesa realmente lenta e Bressan e Thierry é difícil, né? Uma hora iriam comprometer. Então o futebol, às vezes, como eu digo, é cirúrgico. É cirúrgico. Agora, quarta-feira, temos que vencer o Botafogo, né? E que sirva de alerta, porque o Botafogo também vai vir fechado. O Grêmio vai ter dificuldades. Espero que não. Espero que faça 2, 3 tentos de vantagem, mas acho que vai ser um jogo duríssimo. Porque eles vêm com essa proposta. Acredito que eles pensem que realmente nos penais, e eles têm um grande goleiro. Até porque Groi é bom, eu considero um goleiro pegador de penal também. Apesar de hoje complicado, né? É complicado. Mas às vezes fica difícil de defender Marcelo Groi. Né? Temos um grande goleiro aí como Paulo Vitor, que a gente vê que está com sangue nos olhos para jogar. Mas é isso. Vamos agora para o jogo quarta-feira. Infelizmente não deu para ganhar da Chapecoense. Perdemos o jogo. Uma fatalidade. No momento onde dessa vez o time misto do Grêmio estava jogando bem. Poderia ter feito o resultado. Mas ficam as individualidades, os destaques. Arroio, eu esperava mais dele. E fica esse alerta de que o Grêmio tem que criar, tem que aperfeiçoar cruzamentos para a área para jogar com Barros ou com o eventual Jael. Tem que e essas jogadas pelo meio, toque de bola que o Grêmio tem. Né? Que fique de alerta, precisamos furar a defesa do Botafogo. O Botafogo, acredito que vai ser duríssimo, mas temos todas as chances de passar para as semifinais da Libertadores. Já que, pelo jeito, é só isso que interessa. Dale, Grêmio.